Conceitos básicos sobre avaliação das aprendizagens. O que é avaliação das aprendizagens? O processo de se determinar o que é avaliação das aprendizagens parte do pressuposto que trata-se de uma comparação constante entre os resultados dos alunos, o seu desempenho associado aos objetivos estabelecidos por uma disciplina, professor ou sistema educacional. Esse sistema educacional, muitas vezes, não deve ser pensado inicialmente pelo processo avaliativo, e sim pelas necessidades educacionais percebidas naquele ambiente. A partir desse momento, o professor deve estabelecer os objetivos de aprendizado que ele considera importante para se aprender aquele determinado conteúdo ou comportamento atitudinal, e aí sim pensar um modelo avaliativo, com a finalidade de trabalhar esses três aspectos na melhora de eficiência da aprendizagem do aluno. A avaliação passa por questões de oportunizar o acompanhamento e o processo de desempenho desses alunos, sobre os aspectos da aptidão cognitiva. O que seria isso, na verdade? Estamos falando aqui na capacidade do aluno em aprender determinado conteúdo. Sobre o aspecto socioafetivo, é quando nós avaliaremos as questões relativas ao comportamento e atitude do aluno frente a uma problematização apresentada para ele, ou sobre o aspecto motor, quando nós estamos querendo, na verdade, entender qual que é o gesto motor que ele vai desenvolver frente a uma necessidade aplicada a um determinado conteúdo. Dessa forma, podemos classificar a avaliação em diferentes formas sobre o aspecto da frequência e regularidade. Nós teremos a avaliação contínua e a avaliação permanente. A avaliação contínua é a avaliação que acontece de forma regular no processo de ensino-aprendizagem. Ela se diferencia da avaliação permanente, pois o ato de avaliar permanentemente responde-se ao avaliar sempre. E, por um outro lado, nós temos a avaliação pontual. A avaliação pontual trata-se de uma avaliação isolada dentro do processo. Ela pode ser utilizada para avaliar o desempenho do aluno sobre um determinado objeto de ensino. Já a avaliação final, ela pretende sistematizar todo o processo que foi desenvolvido ao longo de um período pré-estabelecido dentro de uma disciplina ou sistema educacional. A avaliação também pode ser classificada em função da sua explicitação. A avaliação, ela pode ser implícita ou explícita. Implícita é quando o sistema educacional ou o professor não avisam o aluno, de certa forma, que ele está sendo avaliado, né? Então, parte muito de uma observação do professor, sem necessariamente estabelecer os critérios e avisar o aluno que ele está sendo avaliado sobre aquela atividade. E, do outro lado, nós temos a avaliação explícita, que é muito comum encontrarmos no modelo de ensino-aprendizagem, onde o professor informa que em determinado dia e horário acontecerá uma avaliação. Essa avaliação, na sua maioria das vezes, ela vem de forma explícita, com os critérios bem definidos, para que o aluno entenda como que será o processo avaliativo que ele será submetido. A avaliação também, ela pode ser classificada sobre os aspectos de critério e norma. Muitas vezes entende-se o critério e norma como sendo opositores, porque, na verdade, eles tratam de a comparação e desempenho do aluno frente a um grupo ou frente a um critério estabelecido. Então, quando eu falo de um modelo avaliativo com norma, eu estou querendo, na verdade, classificar esse aluno dentro de um determinado grupo, para entender se ele aprendeu mais, ele aprendeu menos, ele teve mais velocidade na aprendizagem do que o seu colega. Então, eu passo a fazer um sistema de avaliação classificatório. Já dentro de um processo de avaliação sobre o aspecto do critério, eu não tenho necessariamente a obrigação de comparar um aluno com outro. Eu crio um processo avaliativo onde que eu quero avaliar se o aluno conseguiu atingir os critérios que eu planejei para o desenvolvimento de determinado conteúdo ou aula. Dessa forma, podemos entender que a avaliação nada mais é do que um princípio de julgamento, né, com base nos objetivos de ensino que foram estabelecidos. E elas hoje podem ser divididas em três formas: a avaliação diagnóstica,
avaliação formativa e avaliação somativa. Quando falamos de avaliação diagnóstica, nos referimos a uma modalidade de avaliação que serve para avaliar a capacidade do aluno em frequentar um determinado espaço de aprendizado, ou se ele está preparado para ser submetido a um determinado estímulo de ensino para um determinado conteúdo. Geralmente, ela é utilizada para classificar o aluno dentro de um processo mais longo de formação. Se eu falo sobre o aspecto da avaliação formativa, os autores entendem e pesquisadores entendem que trata de uma modalidade fundamental do processo de ensino e aprendizado. É a avaliação que, na verdade, terá a capacidade de, junto à didática de sala de aula, formar o aluno em determinados conteúdos que ele aprendeu ou atitudes que pretende que ele desempenhe dentro da sala de aula. É um modelo que deve ser muito focado pelo professor e bem desenvolvido como parte do processo de ensinar, e não simplesmente como parte de medir o desempenho do aluno. E, por outro lado, nós podemos falar da questão relativa à avaliação somativa. A avaliação somativa é aquela que pretende sistematizar e sintetizar os resultados que o aluno teve frente a um determinado estímulo de conteúdo que ele teve na disciplina. Geralmente, a avaliação somativa, ela não acontece muito próxima do momento de onde o aluno recebeu um estímulo de aprendizado sobre determinado conteúdo. Ela caracteriza-se por ser colocada, geralmente, ao final de uma etapa ou de um semestre, né? E ela tem a capacidade de avaliar a retenção que esse aluno teve sobre os determinados estímulos e conhecimentos que foram ofertados. Esses 3 modelos de avaliação foram sugeridos por inúmeros autores como modelos que podem ser aplicados em 8 etapas, para que realmente se consiga ter um melhor resultado em cima dos objetivos pré-estabelecidos. Numa primeira etapa, vão ser definidos os objetivos da avaliação, respondendo às funções genéricas da avaliação, o saber, a certificação, a seleção e a orientação da motivação para aquela atividade. Num segundo momento, as tarefas de aprendizagem serão atribuídas aos alunos e estes percebem o que se espera do seu desempenho. Nós vemos que em muitas disciplinas, os alunos apresentam um resultado insignificante em termos de nota, porque nem sempre esse segundo passo é respeitado pelo professor. O professor esquece de informar o aluno o que realmente ele espera que o aluno responda nesse momento. Na terceira fase da avaliação, nós vamos definir os critérios para o desempenho dos alunos, sendo o rendimento geralmente aceito em cima de critérios comuns, que são aplicados a todos os sistemas de avaliação dentro de uma determinada instituição de ensino. Nós praticamos essa atividade com uma certa regularidade e geralmente aqui é onde se prende a atenção maior do aluno sobre os critérios que ele se espera que ele se alcance. Na quarta fase, serão definidos os padrões de desempenho dos alunos, com a indicação do respectivo nível que se espera que ele atinja. Os critérios podem referenciar-se à norma ou ao critério, como nós já vimos anteriormente, e ao nível de concessão do indivíduo em relação a si próprio. Então, aqui nós vamos estabelecer para o nosso aluno o que realmente, aonde que nós queremos que ele chegue em termos de um resultado satisfatório no modelo avaliativo. Na quinta fase, nós vamos trabalhar com as informações parciais, referente ao desempenho dos alunos nas tarefas e resultado desse desempenho. Então, aqui, se estivermos trabalhando com avaliação pontual, geralmente utilizaremos dessa avaliação pontual para medir se um determinado conteúdo foi assimilado ou não pelo aluno. Mas se eu estiver trabalhando numa avaliação final, o ideal é que eu faça uma fragmentação dessa avaliação e consiga classificar com clareza aonde existe uma fragilidade na retenção do conhecimento desse aluno. Na sexta fase, é apreciada a informação relativa ao desempenho dos alunos, de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Essa fase antecipa uma fase que é muito importante no sistema avaliativo, que é a 7ª etapa, onde que eu vou me preocupar, na verdade, em dar o feedback para o aluno do resultado dele e aonde que ele se apresentou as fragilidades. A partir do momento que eu dei esse feedback, é necessário que, na 8ª fase, eu faça uma monitorização desses resultados e proponha
alterações no modelo avaliativo para que eu retome, inclusive, a uma fase inicial, objetivando o desenvolvimento do aprendizado desse aluno. Então, dessa forma, deixamos aqui explícito quais serão as etapas que precisamos seguir para criar realmente uma eficiência dentro do modelo avaliativo, independente se é uma avaliação formativa, somativa ou uma avaliação diagnóstica. Dessa forma, os intervenientes na avaliação no processo educacional deixam de ser uma atividade exclusiva do professor e passarão a ser compartilhado entre os alunos, num processo de aprendizado por pares, ou até mesmo no modelo onde que um colega avalia o outro colega, então a avaliação pelos pares. E esse modelo ele não pode e não deve ser exclusivo ao ambiente escolar. Deve ser estimulado para que se transcenda o espaço da escola, podendo chamar inclusive a família para participar desse modelo avaliativo, podendo chamar outras pessoas da sociedade para poder participar desse momento avaliativo. É o que a gente geralmente encontra no ensino superior, quando nós abrimos oportunidade para o mercado fazer as avaliações necessárias à formação do profissional que está sendo desenvolvido dentro daquele curso. Dessa forma, é imprescindível que a gente estimule uma autoavaliação dentro do processo, porque entende-se que a autoavaliação ela vai proporcionar para o aluno um critério de amadurecimento frente às responsabilidades e exigências que ele terá que atingir. Muito tem sido discutido sobre a verdadeira aplicabilidade da autoavaliação no ensino superior e na educação básica. O que nós temos visto por inúmeros autores é que essa autoavaliação ela precisa ser estimulada. E ela hoje está sendo pouco aplicada no processo educacional. Temos que perceber dentro desse modelo avaliativo a autoavaliação como sendo um critério a ser utilizado dentro de uma nova proposta de avaliação. Pois, segundo Cummings, em 1990, sugere uma modificação nos critérios de avaliação, pretendendo-se hoje conhecer não só quanto é que os alunos sabem, ou seja, o seu conhecimento, mas também se o seu desempenho é eficiente, como é que agem e quais são as concepções de seus valores e atitudes frente a um planejamento educacional.